Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, pessoal. Asus Laffer aqui, sejam bem-vindos ao Céu Astral. Hoje falaremos de mais um pouco sobre astrologia e seus conhecimentos esotéricos, né? E o que a astrologia pode nos proporcionar nesse vídeo especial. É interessante observar, pessoal, que vamos tentar compreender os principais questionamentos de astrologia. É uma introdução ao conhecimento astrológico, pode ser compreendido assim, mas é por um esclarecimento, né, dos principais questionamentos que as pessoas fazem por astrologia, para a gente tentar compreender exatamente o que é esse conhecimento, o que é essa ferramenta, né? Particularmente eu considero a astrologia uma ferramenta, pessoal, que a gente pode utilizar para fazer a leitura energética. E aí, ao fazer essa leitura energética, a gente vai escolher qual é a melhor forma de utilizar, né, na nossa vida, que é o que geralmente acontece. Cada um vai utilizando a energia que está aí disponível ou consciente, né, que é a melhor forma que a gente vai conseguir fazer, aplicar em algum projeto ou algo que a gente esteja fazendo na nossa vida, ou inconsciente, que na maioria dos casos é o que acontece, né? A gente deixa aí as energias livres à torta e à direita e a gente vai seguindo aí o fluxo, muitas vezes deixa as coisas sair fora do controle, né? A gente tem que fazer pelo menos um balanço, né? Existe a energia da natureza mesmo, que a gente não tem controle, né? Que é o fluxo do universo e tal. Mas também tem a nossa vida, que a gente vai guiando com base na nossa consciência, né? O equilíbrio entre saber utilizar essa energia ao nosso favor, né? O que a astrologia de alguma forma pode nos auxiliar, né? Geralmente a busca aí do nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, material, né? No início do século XXI, pessoal, reapareceu o interesse em maior escala, né, pela astrologia. A sociedade em geral começou a estudar mais, a ver mais questões de astrologia. A internet realmente ficou bombardeada por um monte de canais que falam de astrologia. Aí pessoas falando de previsões, ensinando astrologia, pessoas fazendo piadas sobre astrologia. Pois é, né? Principalmente entre as pessoas mais jovens, principalmente aquelas nascidas ali nos anos 80, 90. É interessante observar que essa geração nasceu com base nas grandes conjunções entre Júpiter, Saturno, Plutão, na energia de Libra e na energia de Escorpião, né? Essa geração dos 80, 90, né? Que são signos que de alguma forma trazem a ideia de apaziguar, de procurar compreender a natureza do relacionamento, algo mais aprofundado que vem com a energia de Escorpião, tem a ver com esoterismo também, ou seja, e temos planetas aqui altamente de consolidação, de estudos, né, como Júpiter, Saturno, ainda mais procurar se aprofundar mais no que se refere às relações, no que se refere às emoções, que é Plutão, né? Então, um poder que vem através dessa sabedoria. Esses planetas juntos ali em Libra, em Escorpião, ainda mais as pessoas que nasciam com estélio em Libra e Escorpião, nossa. Então, cada vez mais estamos vendo pessoas que estudam astrologia e fazem previsões astrais, né? E ficando muito famosas, e realmente pessoas que realmente combinam, né? Realmente combinam conhecimentos, não é só astrologia, né? São pessoas que trazem conhecimento astrológico e combinam com a sua área de atuação, e aí formam aí uma astrologia bem diversificada, né? E aqui eu falo, não é astrologia de banca de jornal, não, é pessoas que fazem mesmo boas análises ao ponto de ser um conhecimento bem proveitoso, né? Que traz opiniões e que muda mesmo a mentalidade das pessoas que as consultam, né? Com a astrologia, pessoal, a gente aprende a usar as energias astrológicas da melhor forma possível, para que possamos desenvolver nosso lado pessoal, profissional e espiritual. Esses três pilares importantíssimos de nossa vida, unidos e bem trabalhados, nos garantem uma qualidade de vida muito acima da média. Por se tratar de uma ciência esotérica, né, a astrologia traz o olhar para o que acontece na natureza. Ciência esotérica, aqui no sentido conhecimento oculto, né? Ciência, conhecimento, esoterismo, né? Ou esotérica, oculto. No caso, os astros no céu, quando se fala aí a questão da natureza, né? Procura entender através aí do princípio da correspondência.
Ou seja, os astros do céu correspondem ao que está acontecendo na Terra, né? O que é em cima está análogo ao que é embaixo, né? O que está por baixo, né? Esse é o princípio da correspondência. Como que o movimento dos astros influencia nos acontecimentos no mundo e na vida humana cotidiana. A astrologia procura observar essa correspondência. Observe que não é uma situação de causa, né? Os astros não causam. Os astros estão sincronizados. Então a gente tem que aprender a ler essa correspondência. Quando Marte faz conjunção com um planeta em si, algo está acontecendo, alguém está se encontrando com alguém, e isso vai gerar algum tipo de atitude, de ação. E a gente, aí a depender mesmo de como a gente compreende o Marte, como a gente compreende, digamos, o Mercúrio, né? A gente vai ver o que significa Marte em conjunção com Mercúrio, determinado signo, nossa. E aí já entra as técnicas astrológicas que cada astrólogo possui. A ciência esotérica, ou ciência oculta, conhecimento oculto, enfim, se diz com esse nome, pessoal, para se diferenciar do conhecimento material, ou ciência material, ou ciência física, né? Porque, assim, traz o conhecimento mesclado com questões espirituais, ao lado espiritual, ao lado metafísico, né? Ao lado, sabe, que vai observar algo que é além de nossa capacidade física, né? Ou seja, vai falar do mundo espiritual, energia suprafísica. A outra traz o mundo físico, no caso palpável, são, digamos, a estudar física, biologia, química, ou seja, ciência física, ciência oculta, ciência esotérica, ciência material, ou ciência física, enfim, né? Ambas essas partes se complementam, tá? Então, apesar de que há uma briga, né, entre a ciência e a religião, né, vamos colocar assim, mas tem muitos conflitos entre si, né? E isso é comum. Só que é de ser assim, porque tem a ver com a dualidade de nossa realidade, como a energia Yin, a energia Yang, precisamos um do outro para haver o desenvolvimento. Os cientistas, no caso aqui, os materialistas, né? Quem estuda realmente física, biologia, química, em sua maioria, né, não põe a astrologia como produtora de conhecimento válido, né, visto que não segue o pensamento científico padrão. A astrologia, no caso, não é aceita pela comunidade científica devido a isso. A ciência material, por exemplo, tende a classificar a ciência esotérica como uma ciência falsa, a pseudociência, né, falsa, mentirosa, sem comprovação, sem valor, né, acaba sendo bem tenso mesmo, visto que não segue a metodologia científica de modo preciso, né? Não é nem alguns, claro, pode ser questão de preconceito, mas é porque tem a ver com a metodologia científica mesmo, né? Porque não segue, a astrologia em si não segue de modo algum, né? É impreciso mesmo, as afirmações, sai afirmando mesmo, sabe, como se fosse uma verdade absoluta. O pensamento científico, pessoal, se baseia na observação, na pesquisa, na hipótese, na experimentação, ou seja, há uma análise, né? E ainda depois dessa análise, dessa observação, dessa pesquisa, aí você tem o que você acha que acontece, que aí é a hipótese, né? Nossa, isso deve acontecer por conta disso. Aí vai haver a verificação dos dados, aí a análise, vai experimentar se realmente é por causa disso. Ou seja, finalmente pode divulgar os resultados para o mundo. Não é simplesmente observar assim e assim, né? Porque na astrologia, exemplo, né? Muito desses passos astrológicos é apenas dito, né? A Marte significa isso e, portanto, vai ter isso e isso, né? Vai acontecer que vai ali chover forte porque Marte vai fazer conjunção com Urano, vai haver descargas elétricas, né? E a experimentação é imprecisa, né? O mesmo assim, o astrólogo acaba divulgando os resultados mesmo na íntegra, na lata. Bem, há esse tipo de situação, né? E além do mais, a astrologia, por se tratar de um conhecimento que trata de natureza metafísica, fala mesmo de questões de que podem acontecer mesmo, né? Muitas vezes o que acontece
não completamente, né, a astrologia em si é a única que pode comprovar. Então é um conhecimento que é natural, está aí disponível para todos. Quando as pessoas estudam, conseguem enxergar, e quando não estudam também vão ser influenciadas. Então aí no caso a ciência material acaba observando como algo muito subjetivo, né? Observe, né? As análises dos arquétipos astrológicos tendem a ser subjetivo. Então cada astrólogo tende a ter até uma interpretação diferente, pode vagamente similar, mas bem, completamente oposta muitas vezes, né? Porque a astrologia, sendo uma ferramenta, vai ser usada por um astrólogo. Aí vai depender do astrólogo, da formação que ele possui, a aplicação que ele tem. Muitas vezes ele pode estar enviesado, então por isso que é interessante a pessoa saber qual astrólogo ela vai se consultar, né? Vai seguir, vai observar, claro, né? A ciência esotérica, aqui no caso o esoterismo, né, o conhecimento esotérico, tende a classificar a ciência material como cética e cega perante a existência do espírito. Cega perante também as energias suprafísicas, bem, toda a ideia do campo metafísico, religioso, enfim, né, no qual a astrologia tende a adentrar um pouco. Vamos entender que a astrologia não é uma religião, mas a religião, algumas religiões, claro, podem adotar a astrologia como uma ferramenta de trabalho, de observação também, né? Outras religiões abominam a astrologia, colocam como coisa até do inimigo, isso é falso também, bem, a depender da crença, né? Colocam como se pertence ao lado do mal, tanta questão mesmo, já envolvendo aí até a própria divergência entre as religiões, né? A astrologia em si é uma ferramenta esotérica do esoterismo. É muito mais comum pessoas esotéricas terem esse conhecimento. Vale recordar que o ser humano, né, precisa tanto evoluir materialmente quanto espiritualmente, porque o conhecimento acaba se equilibrando e evita, né, que o ser humano se autodestrua. Nesse caso, pessoal, o equilíbrio sendo muito importante, uma vez conquistado, a humanidade terá aí um crescimento gigantesco, né? Grandes saltos ao mesmo tempo de evolução de consciência. Então, o equilíbrio material e espiritual é necessário. A astrologia é um desses caminhos. A astrologia pode ser lida como um desses caminhos para poder você garantir o equilíbrio interno, né? Bem, pessoal, a astrologia nasceu basicamente na antiga Era de Touro. Recorda, né, as eras astrológicas, que são um espaço de mais de 2000 anos, né, 2160 anos para ser mais exato. E na Era de Touro, que foi por volta do ano 4000 a 3000 a.C., né, onde tivemos a Era de Touro. Touro, em resumo, é um signo que se dá bem com a astrologia devido a que tem Aquário no meio do céu, né? Aquário como um signo de que está bem no alto, né? Na casa 10, vamos colocar assim. Então a gente sempre está olhando para o céu, para Aquário, que tem a ver com a energia de Urano, o céu. Então, nossa, era de se esperar que na própria Era de Touro as pessoas olhassem para o céu, colocando lógica, colocando conhecimento, pensamento sobre o que se via no céu. Então começaram a olhar. A astrologia nasceu ali nesse período entre 4 e 3 mil anos antes de Cristo, né? E a astrologia nascendo nesse período, né, foi em vários locais, né? A astrologia nasceu basicamente desses 4 mil anos, e acontece que nesses 4 mil antes de Cristo, cada povo antigo, por exemplo, desenvolveu uma técnica para observar o céu. Os europeus, os povos que viviam ali na região da Europa, sabe, os sumérios, Babilônia na região ali da Mesopotâmia, todos ali, nossa, os chineses, os indianos, até os povos das Américas, né? E cada um analisando as estações do ano, anotando as características, né, das estrelas, dos planetas que eles viam, nossa. E isso foi desenvolvendo várias técnicas com base em suas culturas. Então, cada um dos povos tinha, digamos, uma ferramenta astrológica, uma astrologia diferente. Os gregos, por exemplo, que é o mais comum, né, hoje em dia a gente observar, assimilar a astrologia aos deuses do Olimpo, né? Existia o panteão lá, visto hoje em dia muitos astrólogos estudam os signos também dessa forma, através do panteão grego, né?
do panteão greco-romano. Muitas das histórias hoje em dia estão mescladas, né? Mas, por exemplo, Ares, relacionado ao deus da guerra, Ares, com o próprio nome, ou Marte, tanto é que tem um planeta regente de Ares, é o Marte. Aí vemos Touro, a deusa Hera, Gêmeos, Hermes, ou Mercúrio. Tem Gêmeos também relacionado aos próprios Gêmeos, Castor e Pólux, né? Câncer, a deusa Artemis, né? Leão, ao deus Hélio ou Apolo também, ou seja, Virgem, a Atena, Libra, a Afrodite, Escorpião, a Hades, Sagitário, a Zeus, Capricórnio, a Cronos, Aquário a Urano, Peixes a Poseidon, ou seja, e aí os outros nomes que esses deuses recebem, né? Vocês podem observar aí que não necessariamente são esses as análises, mas existem outras que vão trazendo esse conhecimento, né? Sem falar as outras várias assimilações que outras culturas fizeram e que as histórias greco-romanas possuem, que também correspondem aos planetas, que são regentes dos signos, que trazem arquétipos que se complementam ou são os mesmos, né? Apenas com nomes diferentes. Aí o que acontece? Falamos do panteão greco-romano aqui somente, mas se a gente for trazer questões dos povos astecas, maias, os egípcios, nossa, os indianos, os chineses, nossa, é uma vastidão de conhecimento esotérico. Vale a pena aí quem quer ser astrólogo, né? Quem quer se engajar aí no conhecimento esotérico nessa questão, pesquisar essas várias maneiras de fazer a leitura no céu. A astrologia é, antes de tudo, pessoal, então, uma ferramenta. Tende a ser aplicada para algum fim. A ferramenta, ela tem essa utilidade. E esta utilidade da astrologia será de acordo com o conhecimento holístico do astrólogo, porque há várias vertentes de astrologia que recebem vários nomes para se diferenciar entre si. Por exemplo, o astrólogo formado na questão mais da espiritualidade, questões mais de vidas passadas, questões de... Bem, ele pode, sabe, que fala de causa e efeito, enfim, ele pode sair para a astrologia kármica, se ele também observa questões familiares, questões da história, questões do equilíbrio da sociedade, ele pode se tornar um astrólogo sistêmico, né, da astrologia sistêmica. Se ele estuda medicina, ele entende um pouco dos órgãos, ele realmente é um médico, ele é um enfermeiro, mas ele estuda astrologia, ele pode estudar astrologia medicinal, e aí vai, ele entende de geografia, ele entende de viagens, ele entende, sabe, de guiar pelas estrelas, ele entende as posições pelo globo terrestre, astrologia cartográfica, né? E aí vai, a leitura, se ele é psicólogo, ele estuda um pouco de psiquiatria, ele estuda essas questões mesmo da mente humana, né? O psique e tudo mais, filosofia, enfim, ele pode ser um astrólogo psicólogo, né, da astrologia psicológica. Ele usa a ferramenta astrológica aplicada ao conhecimento da área de formação dele, com base, claro, no significado dos astros, né, os que realmente a Vênus, por exemplo, ela é aliada ela tem a ver com Afrodite, portanto vai falar de amor, vai falar de tudo que tem a ver com beleza. Então, nessa questão, na hora que fazer a leitura, né, vai trazer esse conhecimento, esse significado, à aplicação prática com base na área de atuação. Bem, pessoal, a astrologia não se baseia em dividir as pessoas em 12 grandes grupos, né, visto que a gente tem 12 signos, né, atualmente, mas é bem mais complexo que isso. Ou seja, é uma leitura do mapa astral. O mapa astral todo funciona todo de uma vez. A gente vai destrinchando, observando ponto a ponto para facilitar, né? A leitura do mapa astral, onde se observa as energias metafísicas, espirituais do indivíduo, assim como cada um de nós utiliza essas energias na nossa vida, seja inconsciente, consciente delas. É melhor que a gente seja consciente delas para usá-las melhores, né? E corrigir os problemas. Lembre-se, amado, amada, aqui a gente vê até aquele caso de Gêmeos, né? Que tem o mesmo
mapa astral, mas os gêmeos são tão diferentes. Por quê? Porque entre gêmeos a gente percebe que eles não fazem tudo igual, eles não têm os mesmos estímulos dos pais. Possivelmente um gêmeos usa melhor o Marte, outro usa melhor o Mercúrio, né? O outro usa melhor a Vênus, a Lua. Ambos têm a mesma energia, mas se apegam a energias diferentes, então acaba sendo um pouco diferente num momento específico, né? Em resumo, né? A gente entende a astrologia como a ciência esotérica que estuda a sincronicidade entre movimentos dos astros com os acontecimentos no mundo. Resumindo, ciência esotérica que estuda a sincronicidade dos movimentos dos astros com os acontecimentos no mundo. A astrologia, então, aqui a gente já entendeu ela como uma ferramenta, ela é aplicada a algum fim, né? Ela pode ser usada como uma ferramenta para ser colocada em um conhecimento específico que a gente possui. Como um conhecimento agregador, né, é uma ciência esotérica que estuda a sincronicidade entre os movimentos dos astros e o acontecimento das coisas, né, o acontecimento da vida, do que vai ocorrendo. Por quê? Se observa a posição dos astros, aspectos entre eles. Quadratura, oposição, sextil, né, quincúncio, seus principais significados. A analogia com os mitos envolvendo seus nomes, arquétipos, de acordo com a escola astrológica que estudamos, claro, né? Se você observa a astrologia helenística ou que traz questões greco-romanas, você vai observar os arquétipos greco-romanos, dos deuses romanos. Se você é da escola indiana, Jyotish, né? Você vai estudar naquela questão ali do hindu, os aspectos culturais dali, chinesa, as questões da China, como se observa os animais do zodíaco chinês, e aí observa a maneira que se lê o céu. Aí nesse caso, observar esses arquétipos de acordo com a escola que a gente estuda, que a gente está aplicando no mapa, então a gente pode analisar até acontecimentos, prevê-los e ainda utilizar essas tendências ao nosso favor, né? Isso vai depender muito de como você observa o que aconteceu, o momento que aconteceu, como estava o céu, e agora você consegue fazer as previsões no momento presente, né? Pode ser previsões a curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Os estudos astrológicos, pessoal, se baseiam na análise do passado, por exemplo. Aqui já entra até se você estuda história, né? Dá para ser um bom astrólogo também, porque um historiador pode se tornar um bom astrólogo porque sabe o que aconteceu no passado, né? Estudou história geral, por exemplo, ou se especificou numa história ali específica, aí precisa saber apenas quais trânsitos astrológicos no passado estavam envolvidos nos acontecimentos. Então aí pode analisar um evento específico, pode analisar os trânsitos específicos junto com aquele evento, observa como é que era a característica daquele mapa, os aspectos que se repetiam, que estavam comuns em ambos os acontecimentos. Observe, né? Vai observar que uma catástrofe estava relacionada a alguma conjunção, oposição com Plutão, por exemplo, e toda vez que há isso, envolve grandes situações envolvendo Plutão, por exemplo, grande devastação, porque Plutão tem a ver com Hades, o deus da morte, na Grécia Antiga. Observe, né? Plutão, Hades, Tártaro, né? Questões assim. Então, dessa forma, através das repetições dos eventos astrológicos, dos padrões que a gente descobre, podemos prever o que vai acontecer. A gente pode até conseguir ou pedir para que problemas maiores aconteçam, ou lucrar com o que vai acontecer também, né? Ou seja, saber ter um uso ali inteligente, né, do conhecimento astrológico. Existe, pessoal, várias escolas de estudos astrológicos, como já mencionei, né? E existiram várias formas de utilizar essa ferramenta de leitura, por isso que hoje há várias formas de fazer a leitura. É como hoje a astrologia tropical, ou que tem a ver com a sazonalidade, as estações do ano, né? Usarmos as estações ali como forma de leitura no céu.
é uma maneira de manter a leitura do céu sempre dividida entre solstícios e equinócios de acordo com o planeta Terra. Mas também temos a astrologia sideral, védica, que usa a divisão do signo de acordo com a precessão das estrelas, com o céu mesmo, aonde, por exemplo, há até a discussão sobre a era de Aquário, sobre quando começa a era de Aquário, quando termina a era de Peixes, ou quando começa em cada mês, né? Quando começam os signos, porque a precessão dos equinócios já indica uma diferença de quase de 15 a 20 dias de diferença, né, entre os signos. Aí já entra também a questão da posição do Sol mesmo na elíptica solar, na eclíptica solar já é diferente também, de acordo com a astrologia, que a NASA já estipulou os períodos certos de quando o Sol passa nas constelações. Nossa, ainda tem a astrologia chinesa, né? Que também tem vários cálculos matemáticos também aplicados à própria astrologia chinesa, técnicas de previsões de padrões que tem a ver com essa própria astrologia. Ou seja, um bom astrólogo, claro, que vai ter que pesquisar todas essas formas de leituras do céu, né? Ele vai entender exatamente o porquê há precessão, como funciona o movimento da Terra em relação ao Sol, o movimento em relação à precessão das estrelas, todos esses ciclos do planeta Terra, que existem tantos movimentos que a Terra faz, que deve ser compreendido também de uma forma esotérica para a gente entender o grande ano celestial, por exemplo, né? Que dura 25 mil anos e alguns, ou seja, em média 26 mil anos, né? Muitas pessoas, pessoal mais céticas, acabam usando essas diferenças de leituras como armas para atacar os astrólogos, os esotéricos, né, os pesquisadores da astrologia. Eles esquecem que o mais importante é entender o simbolismo dos astros e o significado dos aspectos entre eles, para assim compreender a sincronicidade desse relógio cósmico, porque é através das eras astrológicas. Esse relógio está alinhado principalmente às eras astrológicas, a divisão dos meses astrais, né, os meses celestiais. Uma era astrológica basicamente é um mês astral, a era de Peixes, que dura 2160 anos, Peixe 30 graus, por aí. Nós temos então um mês celestial, que é o período de Peixes, né? Depois ao iniciar o mês de Aquário, o mês celestial de Aquário, a era de Aquário, mais 2160 anos. Ou seja, vamos entender assim, né? Devido à precessão dos equinócios, né, 1 grau a cada 72 anos, os signos e constelações não estão sincronizados mais no céu. Só que as estrelas dessas constelações são lidas como cada um ponto diferente. Então a gente tem Régulas, a gente tem Aldébara, a gente tem Antares, a gente tem Fomalhaut, a gente tem Altair, Vega. Todas essas estrelas que a gente sabe pelos nomes estão em uma constelação. A constelação pode ser lida de uma forma, as estrelas podem ser lidas de outra forma. Também são pontos que estão em movimentação no céu mais lentamente, 1 grau a cada 72 anos. Por exemplo, a estrela Régulos, já compreende-se que estamos na era de Aquário, porque ela está a 0 grau de Virgem. Quando a estrela Régulos entra a 0 grau de Virgem, estamos na era de Aquário. Quando a estrela Régulos entra a 0 grau de Leão, estamos na era de Peixes. Quando a estrela Régulos entra a 0 grau de Câncer, né, ali a 0 no início de Câncer, a gente está na era de Áries, né? E a gente vai, ou seja, cada era vai ter o posicionamento de Régulos em um signo. Tanto que a primeira era que o pessoal estuda, né, a principal era, a primeira era que ocorreu, foi a era de Escorpião, quando Régulos estava ali alinhada, né, praticamente junto com sabe, bem no início, né? Se a gente observar, na era de Capricórnio, a estrela Régulos vai estar em Libra. Na era de 0 grau de Libra, né? Na era de Sagitário, a estrela vai estar ali a 0 grau de Escorpião, e na era de Escorpião, a estrela vai estar ali a 0 grau de Sagitário, junto com a precessão dos equinócios. Ou seja, todas as primaveras, a estrela Régulos vai estar, por exemplo, ali
no equinócio, né? Alinhada com o Sol no equinócio, por exemplo. Então, essa aí, nossa, atrelada ao cósmico de 26 mil anos, dividido em 12 eras astrológicas, 2.160 anos. É os cálculos que, se eu colocar no papel, a gente vai fazer as somas, as divisões, a gente vai observar que 1 grau a cada 72 anos vai estar atrelado ao final de um período, uma era astrológica completa, né? Com as divisões até sobre os períodos, sobre os ciclos astrológicos de 36 anos, né? Os anciões já fizeram esses cálculos, né? Basta os astrólogos atuais fazerem as pesquisas novamente, né? Desse relógio cósmico, né? Dividindo os anos pelas regências. Por exemplo, 7 pontos, os mais importantes no céu, claro, né? Que é o Sol, a Lua, os luminares, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, né? As 5 estrelas errantes, né? Ou seja, o Sol, a Lua, cada um vai ter uma regência até dos dias também, tanto que os dias da semana todos têm essa regência com base no calendário esotérico, né? Cada ponto astral desses regendo assim, desde as horas, os minutos, os segundos, dias, semanas, meses, pessoal. Nossa, cada semana também tem uma regência, né? Os anos, né? o ano de Marte, do Sol, se vocês observam os dias das semanas, né? Também temos, pessoal, os ciclos astrológicos de 36 anos, como já mencionado, regido por um astro, né? Que por sinal é metade dos 72 anos de precessão de 1 grau, né? De um certo modo, nós seres humanos, em média, vivemos 1 grau de precessão. A vida humana em si, em um dia celestial, né? É uma precessão. O ser humano em si acaba vivendo um dia celestial, né? 72 anos. Em média, né, pessoal? Claro que há seres humanos que vivem mais que isso. Então é isso, pessoal. Se vocês chegaram até aqui, né? Se eu for falar sobre esses cálculos, acredito que vale um vídeo explicando sobre esse calendário astrológico. Então eu volto mais tarde falando sobre isso, né? Espero que vocês gostaram do conteúdo. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês gostaram mesmo. Então se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo nas redes sociais. É importante para o desenvolvimento do meu canal. Desde já, pessoal, agradeço, tá certo? E até os próximos vídeos aqui com seu astrólogo favorito, Asus Láfera, no canal Céu Astral.